Olá pessoal, gostaria de mostrar para vocês um vídeo aqui que eu fiz gravando a tela do meu computador em como usar algumas ferramentas gratuitas. Tá? Então nós vamos aqui exibir esse vídeo que faz parte do método Godspoke, levando em consideração que você não tem um falante da língua que você está a aprender, então você tem ferramentas que podem te ajudar a falar, a conversar e a refinar a sua pronúncia. Agora, se você, por outro lado, se você vai aprender uma língua onde você vive no meio dessas pessoas que falam essa língua, você não precisa dessas ferramentas aqui. Você pode usar simplesmente outros aparelhos como gravar e ouvir para refinar a sua compreensão, a sua pronúncia e tudo mais. Então, com vocês aí, ferramentas gratuitas para refinar a sua pronúncia. Então você tem que refinar a sua pronúncia. Uma das técnicas que nós podemos usar é o Google Tradutor. Você põe no idioma inglês, pode a tradução, mas aqui o nosso interesse é se ao apertar o microfone ele vai entender o que eu estou falando. Então eu quero refinar minha pronúncia. Os nomes são muitas vezes difíceis de pronunciar e fora de contexto. Se eu falar só o nome, eu quero falar o nome de Herodes em inglês para contar a minha história. Então eu vou tentar Harold. Então aqui ele entendeu que eu coloquei um L, né? Eu posso tentar novamente. Harold. 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 Então aqui ele conseguiu, eu consegui, né, eliminar o L da minha pronúncia. Mas é porque Harold é um nome mais comum, né? Então, muitas vezes eu não vou conseguir que o tradutor me entenda, como eu consegui aqui agora. A tradução é Herodes, e isso eu posso fazer com cada palavra, né? Às vezes o tradutor mostra a, a escrita fonética da palavra aqui, o que ajuda também a refinar a pronúncia, mas nem sempre, né? E essa é uma outra ferramenta que nós vamos mostrar também numa outra ocasião, numa outra aula. Mas aqui é para você ver, né? E aqui você pode tentar a frase completa, que é melhor do que uma palavra só, né? Então, Harold, Harold learns about the new king. Então, aqui ele continua, né? Esse problema aqui na pronúncia, mas como eu disse, não é um problema grave. Learns about the new king. Então, ele vai conseguir captar melhor a frase quando a gente fala a frase inteira. Agora, se eu tentar então contar a história, né? Eu posso fazer isso lendo em voz alta enquanto eu estou aprendendo a história, mas o ideal é que depois eu dê a entonação correta contando a história toda. Então a história é a seguinte. Então, pessoal, aqui nós vamos mostrar como gravar a história no Microsoft Word. Ver se ele consegue entender a história. Você pode tanto ler a história quanto também declamar a história sem necessidade de leitura, que esse é o objetivo quando você aprende a história, falar sem necessidade de ler, porque aí você dá a entonação correta e a musicalidade da língua e você vai aprendendo realmente a língua. Mas aqui então você procura aqui na página inicial, no seu Microsoft Word, ditar, se o seu Word estiver em português. E aqui, antes de começar, você também pode
ver aqui se o microfone seu está funcionando, né? Você pode ver aqui na tela. Habilitar a pontuação automática. Então, o objetivo justamente de usar o Microsoft Word é que ele consegue fazer a pontuação. E me parece que no Google Tradutor já não consegue, né? Então vamos lá, vamos tentar e ver o que sai aqui. Herod learned about a new king. Herod was king when Jesus was born. Some men asked Herod, "Where is the promised king? We want to worship him." Herod was worried because this was the king God promised to Jeremiah. Herod said, "Look for the child in Bethlehem." The men found Jesus in Bethlehem. They worshipped him and gave him gifts. In a dream, God told the men not to return to Herod. In another dream, an angel told Joseph, "Leave. Herod will look for your child for kill him." Joseph, Mary, and Jesus left. When the men did not return, Herod was very angry. He ordered all the baby boys in Bethlehem to be killed. The women were weeping because their children died. Então aqui a gente pode ver que Herod, você pode ver onde ele pegou a palavra correta, né? Herod, here, aqui. Mas aqui às vezes ele pegou Herod, was king, some men, Herod was the promise, so one chief, Herod was worry. Because this was the king God promised to Jeremiah, Herod said, "Look for the child in Bethlehem." The men found Jesus in Bethlehem. They worshipped him and they gave him gifts. In a dream, God told the men not to return to Herod. In another dream, an angel told Joseph, Herod will look for your child for killed him. Joseph, Mary, and Jesus left. When the men did not return, Herod was very angry. He ordered all the baby boys in Bethlehem to be killed. The women were weeping because their children died. Então ficou aqui bem legal a história, né? Bem correta. Você tem outro recurso também que eu quero mostrar para vocês aqui, que é ler em voz alta. Acho que é aqui em revisão. Corresponder aqui, ler em voz alta. E aqui ele vai, você pode escolher qual a voz que você quer, né? Uma voz bem conhecida aqui é a voz da Samantha, né? Então você vê aqui. Some men asked Herod, "Where is the promised king? We want to worship him." Herod was worried because this. Então caso você queira confirmar a pronúncia, né, também da história, você tem essa possibilidade. Então esse aqui é Microsoft Word. Um outro recurso interessante que você tem é o Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Aqui eu estou usando ela de forma gratuita, né? Ele está me propondo aqui Try Gemini Advanced. Mas aqui eu também posso conversar com ele, né? Usando aqui a voz, né? E eu posso até fazer perguntas sobre a minha história, né? Então, eu posso perguntar assim: Who was the king in Galilee when Jesus was born? E aqui eu ponho um ponto de interrogação e mando a pergunta. Então aqui ele vai me responder e eu posso ouvir a resposta que ele me dá. Lembre-se que o seu Gemini precisa estar em inglês. There was no king in Galilee when Jesus was born. The region was ruled by Herod Antipas,
who held the title of Tetrarch, meaning ruler of a quarter. He was a son of Herod the Great and ruled over Galilee and Perea from 4 BC to 39 AD. Herod Antipas is known for his involvement in the events surrounding the deaths of John the Baptist and Jesus. He is mentioned in the New Testament as having been curious about Jesus and having wanted to see him perform miracles, but he ultimately played no significant role in Jesus' life or ministry. Então aqui ele tenta me corrigir dizendo que não havia rei na Galileia quando Jesus nasceu, né? Mas isso é uma questão de, vamos dizer assim, de termos, né? Definição de termos, porque ele era a região, ele diz, né? The region was ruled by Herod Antipas. Então, who held the title of Tetrarch. Então, na história, logicamente aqui a inteligência artificial está correta, porém, quando a gente conta a história, né? Então, para nós, o equivalente a esse termo, que é um termo mais complicado, até para pronunciar aqui, nós entendemos que de fato, a gente vai usar a palavra king, né? Então aqui aí você vai ouvindo também e você pode ir conversando com ele, né? Fazendo as perguntas que estão na sua história, que ele vai poder te responder e você segue conversando e vendo até qual é as ideias aqui do Gemini. Então essa é uma outra forma também, e você pode também contar a história toda, né? Você pode tentar aqui contar a história. Herod was king when Jesus was born. Some men asked Herod, "Where is the promised king? We want to worship him." Herod was worried because this was the king God promised to Jeremiah. Então, aqui, né, a pronúncia, eu estava verificando se essa pronúncia aqui estava correta, porque na história anterior lá no Microsoft Word ele não tinha captado corretamente, né? Herod was worried because this was the king God promised to Jeremiah. E aqui ele me dá uma resposta também, que eu posso ouvir também. There was no king named Herod when Jesus was born. The king at that time was Herod the Great, who ruled Judea, including Galilee, from 37 to 4 BC. Bom, aqui ele está falando que não tinha um rei chamado Harold, porque, de novo, né, minha pronúncia aqui está complicada. Então é assim, gente, que você vai refinando a sua pronúncia, aqui eu mostrei para vocês vários aplicativos gratuitos, a maioria ligado à empresa Google, onde você tem o Google Tradutor, o Google Docs, no seu próprio navegador, que funciona. Você tem também o Microsoft Word e você tem aqui o Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Tudo isso você vai usar para refinar a sua pronúncia conversando. Então, quanto mais você conversa, quanto mais você fala, você está praticando o método GodSpoke de aprendizagem de idioma. No caso aqui, você tem, se você não tem um interlocutor em inglês para falar, você tem essas ferramentas. Quando você estiver trabalhando diretamente com o povo, você terá aquele próprio povo para você conversar.